Reencontro. Doutrina espírita. Temas e debates. Estudo. TV SEAC apresenta Reencontro com Sidney Fernandes. Bom dia para você que acompanha as transmissões do Centro Espírita Amor e Caridade. Hoje, quarta-feira, dia 15 de julho, o ano é 2020 e nós estamos começando mais um programa Reencontro com a presença de Sidney Fernandes, também o auxílio nos bastidores do nosso amigo Sérgio Totti e, claro, comigo, Theo Oliveira. E nós pegamos já o bom dia do nosso amigo Sidney para mais um programa. Seja bem-vindo a mais um programa Reencontro, Sidney. Bom dia, Theo. Bom dia aos caros ouvintes, seguidores. Que nós possamos ter um bom programa e possamos trazer boas mensagens. No programa de hoje, nós vamos seguir com a temática da mediunidade. Nós encerramos já um ciclo de palestras com os temas que nós abordamos também aqui no programa Reencontro, e no programa Reencontro ainda temos algumas coisas a discutir. Mas eu pergunto para o Sidney se ele tem alguma novidade, algo que mereça ser frisado, ser destacado já nesse nosso início de programa, Sidney. Temos sim, Theo. Nós terminamos as palestras sobre mediunidade, continuamos ainda com as perguntas aqui. Tenho a impressão que hoje nós terminamos também, mas já estamos programando para setembro um novo trabalho. Vamos falar sobre o esquecimento. Ontem gravamos, eu, você e o Carlos Eduardo Luz, gravamos o primeiro programa e esse tema vai ser objeto de uma reportagem de fundo do jornal Momento Espírita, do Centro Espírita Amor e Caridade, em setembro também. E nós vamos tentar também colocar naquele programa que é veiculado na TV aberta, vamos colocar no Despertar esse mesmo tema, com base num artigo meu denominado Vivi, mas Esqueci. E essa sequência de palestras também sempre o Sidney procura abordar temas que geram muitas dúvidas e das quais as pessoas procuram muitas vezes informações, só que não sei se você concorda, Sidney, muitas vezes para ter um certo aprofundamento em determinado assunto, principalmente como esse da mediunidade, a pessoa talvez não tenha a disponibilidade, mas ela tem que escolher uma obra específica e praticamente ler aquela obra em sua totalidade para ter ali as noções sobre a mediunidade. E nessa linha que você está trazendo aqui para nós, a gente consegue meio que destrinchar pelo menos o básico, né, para a pessoa saber pelo menos ali aquelas coisas que estão mais na superfície, sem ter que se aprofundar tanto. Aí depois vai da pessoa, em caso ela querendo entrar mais a fundo no assunto, ela procurar alguma obra e ler. Mas esse trabalho que a gente faz aqui, a gente já dá assim uma aflorada no assunto, né, Sidney? Você tem toda a razão, Theo. Nos artigos, nos livros que escrevemos, nós fazemos muitas pesquisas. Jamais deixarei de dar o crédito, o mérito aos espíritos superiores que nos inspiram, nos trazem novas ideias, mas da nossa parte temos que realmente fazer muitas pesquisas. Para você ter uma ideia, Theo, nesta série de programas e entrevistas que estamos realizando sobre o tema mediunidade, nós pesquisamos o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Instruções Práticas sobre Manifestações Espíritas, Revista Espírita, todos de Allan Kardec. Também baseamos-nos no estudo sobre a mediunidade de Silvio e Clarice Seno Chibene e também nos baseamos no livro Mediunidade, tudo o que você precisa saber, de Richard Simonetti. Além disso, também pesquisamos um artigo que foi publicado pela revista Super Interessante, numa reportagem de Arvani Carraro. Então, quando a pessoa pega um artigo desses na mão, ela tem à sua disposição um pedacinho de cada uma dessas obras.
E o nosso objetivo é realmente motivar as pessoas para a leitura dessas obras. Se ela gosta do assunto, gosta do tema, ela vai atrás das referências que colocamos na base do artigo. Assim também, você que me acompanha muito nas gravações dos audiolivros, sabe que ao final de cada livro eu inscrevo os créditos para todos os autores em quem me baseei. Então, quando você pega um livro meu, um artigo meu, você tem à disposição vários tópicos de vários livros. É como se estivesse lendo um pedacinho de cada um deles. E com isso, a pessoa, se interessa pelo assunto, vai atrás do livro. Hoje em dia, pela internet, é muito fácil conseguir todas essas obras que eu mencionei em PDF, sem qualquer gasto. Mas eu prefiro, geralmente, manipular livros impressos. Inclusive, estou até para pedir a sua ajuda aí, Theo. Vou precisar de uma obra de André Luiz, que eu tenho aqui em PDF, mas prefiro estudá-la com o livro impresso. Enfim, Theo, esta é a ideia, a de colocarmos à disposição das pessoas que não têm tempo, ou não têm interesse, ou nem sabem onde estão as fontes, disponibilizar a elas onde elas podem encontrar maiores esclarecimentos sobre os temas que tratamos, Theo. O programa Reencontro está sempre de portas abertas, todas as quartas-feiras, a partir das 9 horas da manhã, para ter esse bate-papo descontraído, para que possamos aprender, para que possamos refletir, para que possamos melhorar um pouquinho a cada momento, um pouquinho a cada dia, para que, quando chegar a nossa vez, nós possamos olhar para trás e sabermos que talvez não tenhamos recebido uma nota 10, mas que possamos nos esforçar o máximo para que isso aconteça. Sidney, o programa Reencontro, como já dissemos, dando sequência às perguntas falando sobre mediunidade, eu vou fazer a pergunta a você e gostaria, sim, que antes que você respondesse, você desse aquela passada geral só para atualizar, porque pode acontecer de alguma pessoa que está nos acompanhando agora não souber do assunto em que estávamos tratando e depois possivelmente pode até procurar programas anteriores para ver alguma outra pergunta ou alguma outra resposta. A pergunta da qual nós começamos o programa de hoje diz assim: na literatura espírita encontramos casos em que se manifesta subitamente a faculdade mediúnica? A mediunidade é a possibilidade, a faculdade que algumas pessoas já nascem com ela, que permite o contato com a espiritualidade. Esse intercâmbio com os mortos, ao contrário do que muitas religiões apregoam, nada tem de fúnebre. Trata-se de estender as mãos a irmãos nossos que já desencarnaram, mas às vezes precisam do nosso apoio, do nosso esclarecimento, para que eles possam se encontrar mais facilmente além desta vida. Será que tem jeito de eu chegar do outro lado da vida numa situação melhor? Theo, em sua oração, já nos deu esse caminho, essa chave, a de nós procurarmos sempre desenvolver a empatia, a solidariedade, aquilo que nós possamos fornecer para o outro. Ah, mas eu sinto que às vezes eu faço as coisas por interesse. Mas, como diria Richard Simonetti, no começo é assim mesmo. A gente faz o bem para receber a troca. É como se fizéssemos uma negociação com a espiritualidade. Com o passar do tempo, a gente toma gosto e passa a fazer o bem por obrigação, por dever. Isso nós encontramos em várias situações. Irmãos nossos de outras crenças, clubes de serviço, ONGs, fazem o bem, ajudam as pessoas, não por interesse mais, mas porque acham que o mundo deve ser melhor, que cada um deve dar a sua contribuição, a sua colaboração. Nesse momento de pandemia que estamos vivendo, nunca encontramos
tantas demonstrações de solidariedade em que as pessoas, não apenas com dinheiro, mas com atitudes bastante interessantes. Algumas confeccionam máscaras em suas casas, outras compram cestas básicas, outros colocam mensagens, outros postam lives, palestras, textos, para que as pessoas sejam consoladas, principalmente aqueles que estão na linha de frente da pandemia, sintam-se apoiados, que haja um apoio logístico moral nosso. Isto é preparar-nos para a vida futura, tanto esta vida enquanto estamos encarnados, como a vida futura além desta vida. Eu sempre digo, Theo, que a mediunidade existe para que possamos testificar a espiritualidade. Antes do advento do Espiritismo, a vida espiritual era assim muito vaga. As pessoas não tinham muita certeza, principalmente na Idade Média, quando algumas pessoas se julgavam donas do futuro de cada um. E nós temos aí situações muito tristes em que elementos se utilizavam do seu poder para vender indulgências, vendendo literalmente o céu, coisa que não deveria e não deve ser praticada. Pois bem, nós, com o coração, com o bem em favor do semelhante, podemos ajudar aqueles que estão do outro lado. E o Espiritismo trouxe essa possibilidade, essa certeza de que existe a espiritualidade. Existe alguma coisa muito importante. A vida verdadeira está além desta vida. Nós estamos apenas num rápido mergulho. Daí o porquê os espíritas geralmente encararem a morte, o desencarne, de uma outra maneira. Enfim, na literatura, nós encontramos, sim, vários casos, como você está dizendo, em que ocorre a manifestação súbita da faculdade mediúnica. Por que isso? Porque a mediunidade, meu caro ouvinte, não é destinada, não é restrita a algumas pessoas. Espíritos, às vezes, nos procuram para se comunicar, para nos dar a sua opinião, a sua sugestão. Na verdade, é que todos somos médiuns, no sentido genérico. No sentido estrito, a mediunidade em que tarefeira, em que nós podemos trabalhar efetivamente como médiuns, mesmo como intermediários, são poucos os médiuns que têm essa faculdade. Mas, às vezes, em algumas situações, ela se manifesta subitamente. É claro que, normalmente, espíritos, quando vão se comunicar, procuram médiuns com quem eles tenham maior facilidade, com quem haja um entrosamento fluídico. Isso não significa que qualquer pessoa não possa passar por essa experiência, principalmente se considerarmos que todos portamos, em grau mais alto ou mais baixo, o dom da mediunidade. Não é raro, meu caro ouvinte, encontrar pessoas que passam a agir, falar ou mesmo escrever espontaneamente sem que efetivamente queiram ou tivessem se preparado para isso. Esse fenômeno, diga-se de passagem, pode ocorrer com um praticante de qualquer credo religioso, sem distinção de cor, classe social ou mesmo orientação sexual ou origem étnica. Há uma questão em O Livro dos Espíritos, a 452, que nos alerta que
no momento que passamos por uma situação de doença, proximidade de perigo, uma comoção, pode irromper a mediunidade. O corpo, às vezes, pode se encontrar num estado especial que faculta ao espírito ver aquilo que não poderia ver em situação normal. Então, nós temos muitos casos, meu caro telespectador, meu caro Theo, em que as pessoas, de repente, passam a ver, ouvir o espírito. Isso é muito comum também para pessoas que estão com doenças de longo curso. Você mesmo teve um caso na sua família há pouco tempo, em que um cunhado seu, prestes a desencarnar, passou a ver espontaneamente pessoas que estavam ali em volta, parentes já desencarnados. Isso é mediunidade? Trata-se exatamente dessa situação excepcional, em que certas circunstâncias propiciam essa, vamos dizer, facilidade, essa faculdade fugidia, que é a mediunidade. Mas não se confunde, naturalmente, com o médium tarefeiro, aquele que trabalha num centro espírita, num terreiro de umbanda, num terreiro de candomblé, e habitualmente tem contato com os espíritos. Mas é possível, sim, que nós tenhamos casos em que se manifesta momentaneamente, temporariamente, a faculdade mediúnica. Já aconteceu? Parece que tem um caso onde uma vez o Chico confundiu uma pessoa encarnada com uma pessoa desencarnada. Esse fato é verídico? É verídico. Na verdade, parece que é uma coisa engraçada, é uma piada, mas ela foi registrada por um escritor muito famoso, e Chico estava em Uberaba autografando, psicografando, estava ali conversando com as pessoas, e bem naquele momento estava presente o escritor Marcel Souto Maior. E ele narra esta cena que aconteceu lá na Comunhão Espírita Cristã de Uberaba. Uma senhora idosa se aproximou, e o Chico também já estava idoso, e ele sempre teve a faculdade da vidência, mas ele já estava com a idade avançada, e ele estava começando a confundir. Não é que ele ia desencarnar em seguida. Nós geralmente temos esse tipo de faculdade quando já estamos partindo para outra vida. Agora, não assustem também os caros amigos, espectadores. Não é pelo fato de a gente ver, ouvir um parente desencarnado que a gente vai morrer em seguida. Não, pode acontecer em outras situações. Uma pessoa que está doente, não é que ela vai morrer, mas ela fica assim mais susceptível, a sua sensibilidade fica maior. Ela pode realmente confundir uma pessoa viva com uma pessoa desencarnada. E foi isso que aconteceu com Chico. Então ele falou assim para essa senhora que estava se aproximando para abraçá-lo, pegar o seu autógrafo: olha, a senhora não leve a mal, não. Desculpe eu perguntar, mas a senhora está viva ou está morta? Ela, às gargalhadas, teria respondido: viva, Chico, viva! E ele, levando na esportiva, com o bom humor que o caracterizava, graças a Deus. Como você disse, né? Parece ser meio engraçado, né? Mas só quem vive que pode dizer, muitas vezes pode trazer até algum tipo de problema, como esse caso aí que ele teve que confirmar para saber, né? Sidney, a mediunidade é uma faculdade permanente ou pode ser móvel e fugidia? De que aspecto, de que situação depende para ela ter, no caso da sua resposta, esse ou aquele, vamos dizer assim, comportamento, se ela vai, se ela volta, de que depende isso e se ela pode ser nesse sentido, pode acontecer desse jeito?
Seria mais apropriado a gente dizer não que o indivíduo é médium, mas que ele está médium. Porque a mediunidade é ciclotímica. O que é ciclotimia? Às vezes ela sobe, ela desce, ela atinge uma sensibilidade maior, uma menor. Por que artistas, escritores ou compositores, às vezes, não se sentem inspirados nas suas produções? Espera aí, que tem isso a ver com mediunidade? Tem tudo a ver. Já falei que todos nós, de uma certa forma, somos médiuns. Há poucos dias, eu até veiculei nos nossos grupos uma música muito linda, extraordinária, linda, linda mesmo. E depois o autor foi entrevistado. Ele estava na casa do seu parceiro, você sabe de quem eu estou falando, Theo? Ele estava na casa do seu parceiro compositor, e ele estava esperando ali a comida ficar pronta, eles iam almoçar juntos, e deu um estalo nele, ele rascunhou, e depois do almoço ele mostrou para o parceiro: nossa, esta aqui é a sua melhor composição até hoje, extraordinária. Aí o parceiro parece que o ajudou, colocando a música, ajeitando a letra. Ele chegou na sua casa, os parentes dele, amigos, olha, é uma composição extraordinária, isto é, veio a inspiração. E por quê? Às vezes, escritores, compositores não se sentem inspirados. Olha só a resposta de um espírito para Allan Kardec na Revista Espírita de 1859. Quando a inspiração não vem, é que o inspirador não está presente ou não julga conveniente inspirar. Condição orgânica, familiaridade, disponibilidade e vontade do espírito comunicante e assimilação maior ou menor de fluidos perispirituais são alguns dos múltiplos fatores para que ocorra a comunicação com os espíritos. Há, no entanto, outro elemento importante a ser considerado. A faculdade mediúnica nem sempre é permanente. Muitas vezes, ela se apresenta como móvel, fugidia. Há casos, inclusive, meu caro espectador, em que ocorre a suspensão da mediunidade, ora como prova, ora como proteção, promovida pelo espírito protetor do médium que esteja passando por algum momento de fragilidade. Então, quando o médium, por exemplo, está doente, o próprio protetor espiritual suspende a mediunidade. Ou, se ele está utilizando indevidamente a sua faculdade, é um aviso para que ele tome juízo, para que ele possa honrar esta extraordinária faculdade que Deus, que os espíritos superiores colocaram à sua disposição. Daí a gente dizer, meu caro ouvinte, que a mediunidade é ciclotímica, às vezes é fugidia, às vezes ela pode ser suspensa, ela, vamos dizer assim, é móvel. Nós temos que respeitar isso. Daí a importância de nós evitarmos a mercantilização. Se uma pessoa estabelece um local, uma espécie assim de consultório, para que o médium venha dar as informações, ele cobra por isso, ele está correndo um risco muito sério. Porque, às vezes, o espírito não se manifesta. Vimos ali atrás, por que a inspiração, às vezes, não vem? Ele está se referindo aqui a compositores, escritores, artistas, mas também para o médium. Por que o médium não pode ficar cobrando? Porque, às vezes, ele cobra e o espírito acha conveniente não se manifestar. Porque quem manda no fenômeno
é a espiritualidade. Às vezes, os espíritos superiores suspendem a mediunidade, não permite a comunicação, ou às vezes o próprio espírito, se não for muito elevado, não está lá num bom dia dele e ele resolve não se comunicar. Daí a gente tem que tomar muito cuidado com essa história de ganhar dinheiro com a mediunidade. E como você disse aí, né, Sidney, muitas vezes ela não vem e muitas vezes ela vem em doses cavalares, né? Sidney, Moisés, Maomé, católicos carismáticos e protestantes pentecostais têm alguma ligação com a mediunidade? Todos temos. Mesmo os não cristãos, lá do outro lado do mundo, eles podem não admitir, podem não saber o porquê, mas eles são inspirados, sofrem as influências dos desencarnados que os rodeiam. Isso é um fenômeno, não vamos dizer nem universal, ele nem característico do nosso planeta, mas faz parte da vida de qualquer encarnado de qualquer planeta. Ele está sujeito a maior ou menor influência dos espíritos. Os espíritos não escolhem religião, não escolhem raça, cor de pele, grau intelectual para influenciar ou se manifestar. Você citou aí Moisés e os profetas, eles teriam recebido mensagens de espíritos superiores. Nós vimos há poucos dias, falamos sobre o Apocalipse, e há vários apocalipses que às vezes até se confundem com uma profecia, nada mais eram do que imagens que surgiam para os profetas e eles passavam para o papel, mensagens que os espíritos traziam para eles. Independentemente de serem espíritas ou não, nós temos as profecias e essas mensagens, essas imagens que surgiam no Apocalipse, vários apocalipses, o único que foi registrado, faz parte da Bíblia, é o Apocalipse de João, no Novo Testamento. Pois bem, Moisés, profetas, judeus, pessoas de qualquer religião, de qualquer parte do mundo, podem receber mensagem de espíritos superiores ou não. Maomé, para compor o Alcorão, teria recebido mensagens do anjo Gabriel. As comunidades primitivas cristãs recebiam comunicações daquilo que eles chamavam de Espírito Santo. Assim como hoje acontece junto de reuniões de católicos carismáticos, protestantes pentecostais. E aqui no Brasil, meu caro ouvinte, seguidor, Itel, o brasileiro é fortemente ligado à mediunidade. Há um percentual muito superior se você somar todos aqueles que praticam a mediunidade. Eu vou só citar como exemplo, porque há muito mais. Os espíritas, umbandistas, quimbandistas, ligados ao candomblé, há outras correntes, muito mais correntes. No geral, as pessoas acreditam na comunicabilidade dos espíritos, com os espíritos, num percentual muito grande, muito superior àqueles que praticam a mediunidade. Se você juntar espíritas, praticantes da Umbanda, Quimbanda, Candomblé, acho que não dá nem 10% da população. Acho que não vai chegar a isso. Mas há estatísticas que dizem que 90% da população brasileira acredita na comunicação com os espíritos. Sabe por quê? Nossas origens indígenas, africanas,
estão fortemente ligadas à mediunidade. Trata-se, portanto, de uma faculdade entranhada, principalmente no povo brasileiro, que aceita plenamente ou a influência ou a comunicação com os mortos. Sidney, uma outra pergunta que a gente costuma fazer também, e eu acredito que os nossos ouvintes que estão nos acompanhando têm também essa curiosidade. Temos, assim, hoje, atualizado, um número de quantos brasileiros aceitam a comunicabilidade com os espíritos? Então, eu praticamente falei isso na resposta anterior. Há uma estatística aí, eu não tenho acesso a ela, mas o Richard Simonetti falava em 90% dos brasileiros. Então, que não seja isso, vai. Mas que há um percentual muito grande de pessoas que aceitam, porque eu mesmo tinha muitos colegas do Banco do Brasil, é claro que não vou citar nomes aqui, mas amigos que eu sabia que eram católicos praticantes, eram amigos que frequentavam a igreja, ou às vezes até evangélicos, que falavam comigo, será que eu posso ir lá no centro tomar um passe? Falei, claro que pode, mas depois que eu for lá, eu não tenho que virar espírita? Claro que não tem que virar. E se você observar, Theo, aí no Centro Espírita Amor e Caridade, o TDM, e o Sérgio Totti, que está na retaguarda acompanhando o nosso programa, ele pode até mandar uma mensagem dando o seu depoimento sobre esse assunto. A grande maioria das pessoas que procura o Centro Espírita em virtude de um problema lá de depressão ou perturbação, a grande maioria não é espírita. Ele continua sendo católico, evangélico, messiânico, mas quando o calo aperta, Theo, a gente vai atrás de qualquer coisa. Eu me lembro de um grande amigo meu que frequentava o centro, ele era até diretor do SEAC. Quando ele passou por um momento sério na sua saúde, ele não teve dúvida. Disseram que se ele fosse lá no terreiro de Umbanda, ele teria um alívio para as suas dores. Ele não teve dúvida, foi lá sim. E era frequentador e até diretor aí do Centro Espírita Amor e Caridade. Então, Theo, há um ditado francês que diz que quando a necessidade, o aperto, a dor, a carência entra pela porta da frente, o escrúpulo sai pela janela do fundo. E aí caem os preconceitos, as prevenções, e você vai atrás da ajuda daquele que pode amenizar a sua dor. É o que acontece, às vezes, com irmãos de outras crenças, que, sem deixar de professar a sua corrente religiosa, vão atrás da mediunidade para obter uma orientação ou mesmo um alívio para as suas dores. Quero agradecer a sua audiência, você que acompanha o programa Reencontro. Todas as quartas-feiras, às 9 horas da manhã, nós estamos no ar com esse bate-papo aqui com o Sidney Fernandes e também às sextas-feiras com o programa Pinga Fogo, um programa de 2 horas com perguntas e respostas e muitas outras informações para você que acompanha as nossas transmissões aqui no Facebook, no YouTube e também através da nossa página da Rádio SEAC, www.radioseac.com.br e futuramente também pelo site tvseac.com.br. Sidney, essa pergunta é uma pergunta que... Desculpe interromper você, mas você tem alguma notícia aí sobre o retorno do nosso site TV SEAC? Não, Sidney, a informação que eu tenho é a mesma que o Reginaldo passou a semana passada dentro do programa Pinga Fogo, né? Depois disso, não tive assim um contato, nenhuma conversa com ele sobre isso, mas os testes já estão sendo feitos. Inclusive, eu até me esqueci de acessar para ver como estava a cara ou a aparência, se podemos dizer assim, da tvseac.com.br para poder passar aí mais informações para os nossos ouvintes, mas lembrando a todos que caso vocês visitem tvseac.com.br,
caso vocês tenham acesso. Ainda estamos aí em caráter experimental, para depois ser um caráter experimental em uma segunda fase, para aí sim entrarmos em definitivo com vídeos e transmissões ao vivo das palestras e dos programas aqui do Centro Espírita Amor e Caridade, Sidney. Então, vou lhe passar uma incumbência de, até sexta-feira, no nosso Pinga Fogo, você ter aí uma notícia mais concreta, porque muita gente está me procurando, perguntando, pessoas que não têm facilidade de acesso à nossa TV pelo celular, ou manuseando o site para entrar no Facebook, no YouTube. Você pensa até que todo mundo tem a facilidade que você tem? Então, vamos facilitar as coisas, principalmente para nós aí, idosos que não estamos muito familiarizados com celulares, internet. Vai ser bem simples. Colocar tvceac.com.br e você vai estar já assistindo às nossas reuniões públicas, nossos programas, as nossas entrevistas. Assim como hoje basta você acessar radioceac.com.br para você nos ouvir. Isso mesmo. Ô, Theo, eu tenho aqui uma mensagem do Sérgio, não sei se chegou para você também. Ele respondeu à nossa indagação. O TDM, o tratamento da depressão através do magnetismo, hoje é reconhecido pela Unesp de Bauru e de Botucatu, que faz referência a esse tratamento. Ele é indicado por muitos profissionais de saúde. É um pessoal que não é espírita, mas entende que o magnetismo, que os espíritos, que dentro de uma sequência, uma disciplina, é possível, sim, minimizar, servir de apoio, de tratamento paralelo àqueles que precisem da ajuda do SEAC. A pessoa não vai, ela vai ser uma condição sine qua non para que ele possa ser tratado dentro do centro espírita, é que ela não deixe de procurar o seu médico, não deixe de tomar o seu medicamento, não deixe de fazer a sua psicoterapia. E, paralelamente, ela vai participar das aplicações de magnetismo através do TDM. Aliás, meu caro ouvinte, nós temos notado que muitas pessoas comparecem ao centro espírita, não são espíritas, passam pela entrevista. O Sérgio pode até me comprovar isso, ele que está nos acompanhando e faz parte do TDM, que depois de um certo tempo, a pessoa sente que os seus medicamentos estão funcionando melhor. E até nos procuram dizendo, bom, eu posso então já diminuir o meu medicamento, né? Negativo, meu irmão. Esse assunto tem que ser tratado entre você e o seu médico, o seu psicólogo, o seu psiquiatra. Nós aqui cuidamos da parte espiritual. E aí a pessoa vai ao médico e já tivemos casos de alguns médicos virem ao TDM e perguntar assim, não agressivamente, não preventivamente, sem qualquer acusação, e perguntam, o que vocês estão fazendo com o meu paciente? Olha, doutor, nós tomamos o cuidado de pedir a ele que não deixe de procurar o senhor. Não, eu sei disso. Tanto é que eu estou aqui. É que eu tenho notado que alguns pacientes meus, cuja melhora eu só conseguia com 3, 4, 5 anos de psicoterapia, quando eles passam aqui por vocês, nós encontramos... Tenho casos lá de paciente que com 6 meses estava curado. Eu quero saber o que estão fazendo com o meu paciente. Isto não é uma bronca, é uma situação em que o médico quer aprender. E há casos, não que ele se torne espírita, mas que ele passa pela nossa biblioteca, principalmente o livro que orienta lá de Jacó, se não me engano, do Rio Grande do Norte,
que é o guia para o TDM. Os médicos compram, vão ler o livro do Jacó, porque ali tem a explicação das técnicas empregadas. Então, é muito comum, né, que nós tenhamos aí pessoas que não são espíritas e acabem procurando o centro. E nem por isso nós vamos fazer o proselitismo, isto é, olha, só vamos cuidar de você se você virar espírita. Negativo. A pessoa se trata, se cura, e depois segue a sua vida com a sua religião, trabalhando. Nós não obrigamos ninguém a mudar de religião. Sidney, a gente falando aqui, você já falou alguma coisa nesse sentido dentro das suas respostas, voltando aí ao tema da mediunidade. O que acontece com o médium quando ele começa a comercializar a mediunidade? Aí a gente fica meio que preso nessa palavra comercializar. Gostaria que você citasse as várias facetas desse comercializar, porque, como eu já disse para você, em um outro programa sobre esse assunto, mais gravado para um outro tipo de situação, se eu uso os meus dons mediúnicos e acabo ajudando uma pessoa e recebo dela algum tipo de agrado, né? Não que isso vá aumentar a minha conta bancária, mas um agrado que ela acha que eu deva merecer por ter ajudado. E já diferentemente daquele que recebe mesmo o pagamento por aquele trabalho específico. O que acontece nessas duas situações com esse tipo de comercialização da mediunidade, Sidney? É um assunto delicado, mesmo porque em outros países o médium é profissional. É permitido que ele comercialize a sua mediunidade. O maior exemplo em relação a isso nós encontramos em Chico Xavier. Tudo que ele recebia das pessoas, desde uma flor, uma joia ou uma fazenda inteira, ele repassava para as pessoas que o circundavam. Uma certa ocasião ele ganhou uma fazenda enorme do Frederico Figner, deixou no seu testamento. O Chico, e lá tinha uma cláusula que não tinha jeito, ele tinha que receber mesmo. Ele recebeu e repassou para a Federação Espírita Brasileira construir o seu parque gráfico. Por que acontece de certas pessoas, até às vezes inescrupulosas, querem mercantilizar a mediunidade, serem dotadas de grande sensibilidade mediúnica? Porque a mediunidade independe da moral. Isso quer dizer que mesmo pessoas indignas podem ter grande sensibilidade. Embora seja suspeito o eventual ganho obtido pela faculdade mediúnica, não quer dizer necessariamente que a aptidão do médium não seja real. Uma coisa nós temos que alertar: os espíritos têm uma verdadeira ojeriza, aversão por tudo que denote cobiça, egoísmo e apego às coisas materiais. Os bons espíritos não permitem, não admitem serem usados, não se prestam a auxiliar os que negociem a sua presença. Quando o médium começa a fazer mau uso de suas faculdades, mentores se afastam e os que ficam são desencarnados inescrupulosos. Mas, se o médium for de boa fé, há situações relacionadas com interesses materiais que somente contarão com a ajuda de espíritos levianos? Geralmente sim, mas há casos em que a espiritualidade permite importantes revelações. Sidney, tem uma pergunta aqui no nosso Facebook. Você até já citou várias vezes isso, mas talvez a pessoa nunca tenha pego o momento em que você disse isso. A Cristina Antônio Forlim. Seja bem-vinda, Cristina. Aldo Nobre também com várias mensagens aqui no nosso bate-papo. A Tiese Lopes.
Paula Rosa, a Elisete da Silva, Solange Vasco, Luiz Erlan, a Márcia Regina sempre com a gente, a Rose Mari Oliveira e a Tatiana Santos também aqui no Facebook. Ela pergunta, Sidney, qual mediunidade você tem? Eu não sou médium ostensivo. Tenho, como vocês, certa sensibilidade. Agora, por que às vezes eu conto com a ajuda dos espíritos? Porque eu resolvo, me coloco à disposição dos espíritos para realizar um trabalho. Então, quando eu me debruço para escrever, e eu, depois que faço, eu vejo um artigo pronto, como este que nós estamos comentando hoje, cujo título é Espíritos Aparecem. Desculpe, o título original dele é Fantasmas Aparecem. Quando eu vejo um trabalho deste pronto, como esse que nós vamos realizar agora, já estamos fazendo várias gravações, Vivi, mas esqueci. Quando eu vejo o trabalho pronto, eu vejo como a espiritualidade me ajudou. Primeiro, me levando, me inspirando para escrever, para escolher os temas, ir atrás da bibliografia, mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que pesquisar. E aí os espíritos praticamente conduzem-me para a escrita. Então eu posso dizer, não que eu seja um grande médium, médium ostensivo, mas que eu estendo as minhas antenas espirituais, eu coloco à disposição dos espíritos o meu cérebro, os meus ouvidos, a minha mente, e eu recebo, sim, a influência deles para o trabalho que vamos realizar. Não significa que eu seja médium ostensivo, mas eu me coloco à disposição deles como se fosse um verdadeiro psicógrafo. Não sou psicógrafo, mas quando sento no computador, eles me ajudam muito. Com essa aproximação, nós temos conseguido vários trabalhos que se tornam várias palestras, vários programas, várias entrevistas, e eu acredito que estejamos esclarecendo e consolando muita gente. Sidney, dentre outras dúvidas que nós ainda temos aqui, algumas perguntas, eu gostaria de meio que condensá-las em uma única pergunta para você. Estamos nos aproximando aí do final do nosso programa, faltam ainda 9 minutos para o encerramento, mas eu gostaria de fazer duas perguntas e que você dissesse aos nossos amigos. Uma seria o que é mais importante, acreditar nos espíritos e ser bom médium ou promover a própria renovação moral? Eu gostaria que depois você dissesse de quem ou do que depende para que a mediunidade possa ser um dom ou possa ser até, sei lá, um fardo para a pessoa que traz consigo, na sua atual encarnação, vamos usar aqui a palavra dom, porque a gente entende a mediunidade como uma coisa boa, mas muitas vezes pode acontecer o contrário, né, Sidney? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa situação. Em primeiro lugar, Theo, quando uma pessoa percebe que ela tem um dom, e nós espíritos chamamos de faculdade, o americano chama de gift, e que também essa mesma palavra é usada para o presente. Quando você ganha um presente, é um gift. Ele entende que a faculdade, o dom inato que você tem para realizar alguma coisa, é um presente de Deus. E eu encaro, sim, considero esse dom, essa faculdade, essa percepção mais aguçada como um dom, uma faculdade, que ela tem um aspecto físico, que é comprovadamente citado em várias obras básicas de Allan Kardec, e tem também o aspecto fluídico. Agora, eu não sei por que alguém pode dizer que seja um fardo, porque se você tem o dom, a faculdade, e não quer exercê-la,
não há nenhum castigo para isso. Ninguém vai dizer assim, olha, você está doente porque você não desenvolveu sua mediunidade. Em primeiro lugar, temos que tomar cuidado com a palavra desenvolvimento, né? Ninguém parte do zero para ser um grande médium. Ele tem que ter o dom, tem que ter a faculdade. Isso aconteceu com Chico Xavier. Até 1931, Chico ainda era bem jovem, estava com aproximadamente 20 anos de idade. Ele já havia psicografado páginas e mais páginas. E quando Emmanuel se aproximou dele em 1931, ele falou, senhor Emmanuel, o que eu faço com todo esse material que eu já psicografei? Queime. Mas vou queimar? Isso aí foi apenas um treinamento. O próprio Chico Xavier passou pelo desenvolvimento, não no sentido de aumentar a sua faculdade, mas de treinar, de adquirir disciplina, de estudar mais, de afinar o seu contato com os espíritos. Tudo isso para dizer, Theo, que é importante, sim, você se desenvolver, aperfeiçoar-se, estudar bastante, treinar bastante. O psicógrafo tem que escrever muito para que ele adquira maior facilidade, para que os espíritos se utilizem melhor das suas mãos, da sua mente. É um trabalho assim mesmo de aperfeiçoamento. Isso é espetacular. Nós, realmente, para sermos bons médiuns, nós precisamos treinar, estudar, exercitar. Agora, a sua pergunta é bastante interessante, Theo. De que adianta nós termos bons instrumentos, sermos dotados de elevada sensibilidade, termos uma grande destreza na hora que escrevemos ou que falamos? Isso nos torna melhores? Aí vem uma questão que consta, inclusive, do Livro dos Médiuns. Que importa acreditar na existência dos espíritos? Que importa nós sermos bons intermediários se isso não nos torna mais benevolentes, indulgentes e pacientes com o próximo? De que vale sermos médiuns bons se continuamos sendo orgulhosos, invejosos e avarentos? Nós temos um caso aí que a mídia está explorando, e tem que explorar mesmo, puxando a orelha de um grande médium que se desviou dos seus objetivos, porque de que adiantaram os mentores terem feito milagres por intermédio desse médium, se ele não se tornou benevolente, caridoso, responsável, paciente, respeitoso para com os consulentes, os doentes que o procuraram? Todos os homens, meus caros amigos e irmãos, poderiam acreditar nas manifestações espíritas e, assim mesmo, a humanidade continuar estacionária. Acima de tudo, nós devemos entender que mais importante do que nos tornarmos médiuns bons será promovermos a nossa renovação interior. Será continuar a lutar para domar as nossas más tendências e, finalmente, para nos tornarmos pessoas mais dignas e espiritualizadas. Então, muito mais importante para a nossa economia espiritual, muito mais interessante do que sermos médiuns bons, bons médiuns, é nos tornarmos pessoas boas, médiuns bons. Nós podemos ter, assim, uma faculdade mediúnica extraordinária, mas se nós não formos boas pessoas, dignas e espiritualizadas,
superando más tendências e respeitando o semelhante, de nada vai adiantar. Então é importante que sejamos bons médiuns, mas acima de tudo que sejamos médiuns bons, dignos, espiritualizados. Certo. Eu queria aproveitar aqui e mandar um alô especial para a Maria de Fátima Martim, a Márcia Regina Franco Jorge, a Selma, a Abília Gonçalves, também a Regina Souza, pessoas que nos acompanham também aqui pelo nosso canal do YouTube. E também um grande abraço ao Sérgio, sempre em contato conosco aqui com alguma novidade, e dizendo que a palestra sobre mediunidade, aquela que encerra o ciclo sobre esse assunto, já se encontra disponível no site www.sidneyfernandes.com.br. Então você pode acessar o site do Sidney e você tem todas as palestras em uma sequência para poder assistir e fazer aí os seus estudos e se aprofundar um pouco mais no assunto mediunidade. Possivelmente, toda vez que você tiver alguma dúvida, você pode recorrer a esse material e você vai ter aí, se não a resposta na integralidade para a sua dúvida, pelo menos um direcionamento dentro das respostas do Sidney que possam levá-lo a um melhor estudo e a um aprofundamento. E lembrando também que em você tendo alguma outra dúvida ou uma pergunta, né, que você talvez não consiga fazer no Pinga Fogo ou aqui mesmo no Reencontro, o e-mail do Sidney já está na tela, 1948@uol.com.br. Você pode escrever para o Sidney, com certeza ele vai responder a você, direcionando você, ou se ele conseguir ali meio que sinteticamente dizer a resposta para você, ele vai te responder. É ou não é, Sidney? Perfeitamente. Agora, uma coisa tem que ficar bem clara. Nós não estamos ainda com as atividades presenciais do SEAC, mas mais importante do que as pessoas lerem meus livros, lerem meus artigos e assistirem às nossas palestras, será as pessoas participarem dos cursos aqui em Bauru, do Centro Espírita Amor e Caridade e outras entidades respeitáveis. O Centro Espírita, vou citar só três, vamos dizer assim. O Centro Espírita Irmã Catarina, Centro Espírita Vicente de Paulo, o Centro Espírita Chico Xavier, só para citar alguns. Há muitos outros. Todos nós mantemos cursos, tanto para aquele que não sabe nada, está começando a doutrina, com o curso preliminar, depois ele pode participar do curso básico, o preliminar, inclusive, os cursos são em módulos. A pessoa pode assistir a uma aula por semana ou assistir 5 aulas por semana. Em 6 meses, ele pode, às vezes, diminuir para 1 mês apenas e já recebe toda a noção preliminar de doutrina espírita. Depois entra no curso básico, que funciona da mesma forma. É um curso de 12 meses, mas que pode ser feito se você frequentar aí vários módulos, mais de um dia por semana, reduzi-lo aí para 3 meses, 2 meses, enfim, de acordo com a sua necessidade. E lá na frente, depois de se fazer o curso preliminar e o básico, virão os cursos mais especiais, inclusive que vão habilitar o indivíduo a conhecer mais sobre mediunidade. Então, mais importante do que meus livros, meus artigos, minhas palestras, os cursos do SEAC e dos Centros Espíritas de Bauru e provavelmente da cidade em que você está, meu caro espectador. Há cursos que, assim que for possível, voltarão com toda a carga para que as reuniões presenciais possam dar efetivamente o conhecimento de que precisamos para poder tanto trabalhar com a mediunidade ou mesmo para satisfazer o nosso conhecimento pessoal, dando-nos armas, elementos, apoio logístico para nos tornarmos pessoas dignas e espiritualizadas. É isso aí, são 10 horas mais 3 minutos, nós chegamos ao final do nosso programa Reencontro. Sidney deu aí um direcionamento para que você possa
se movimentar na questão do aprendizado do que nós estamos falando da doutrina espírita, mas isso também se reflete a você que é católico, você que é evangélico, que pode procurar também dentro da sua religião, dentro daquilo que você professa, os meios que também, com certeza, são disponibilizados para que você possa seguir. A gente fala aqui da doutrina espírita, por isso que estamos num centro espírita, né? E estamos tentando ajudar todas as pessoas, mas isso é uma coisa meio que automática em todas as religiões, porque todos queremos aprender e todos queremos melhorar. Gostaria, Sidney, que você deixasse aí alguma palavra para os nossos amigos nesse final do nosso programa, antes da nossa oração final, antes de nós dizermos até breve para os nossos amigos. Eu queria um favor seu, Theo. Eu entendo que nós devamos, sim, divulgar os nossos sites, o meu site, as minhas mensagens, mas nós não podemos descuidar dos cursos do SEAC, que no momento não estão sendo presenciais, mas eles podem ser desenvolvidos à distância. Já temos cursos à distância. Então, eu gostaria que, para o programa de sexta-feira, Theo, você pegasse aí os dados com a Patrícia e colocasse aí como você faz, colocando o meu celular e o meu site, o meu e-mail aí na tarja inferior do vídeo, para sexta-feira, por gentileza, Theo. Pegue os dados aí da Patrícia para que nós possamos divulgar os trabalhos que as pessoas estão realizando aí no SEAC, mesmo com a pandemia, mesmo sem reuniões presenciais. Eu me lembro, neste momento, do telefone fixo daí da Patrícia, que é 14 3366 3200. Acho que ela fica aí a partir das 13h30, é isso, Theo? Então, com esse tempo da pandemia, ela mudou o seu horário, né, Sidney? Ela fica das 8 da manhã até as 17 horas. É claro, levando em consideração ali o tempo do almoço, né? Então, das 8 ao meio-dia e depois das 14 horas até as 17 horas. Então, quem quiser saber mais detalhes sobre os cursos do SEAC, tanto os presenciais, que daqui a pouco vão voltar, como os cursos à distância, que já estão funcionando. É 14 3366 3200. Ou pode ligar para a telefonista do SEAC, 14 3366 3232. Aqui, o Sérgio deu a dica já na hora. Telefone da Patrícia, isso é 14 991 18 81 80. Então, por favor, Theo, no próximo programa, coloque aí para que as pessoas possam ter contato com ela e obter informações tanto do atendimento fraterno à distância, cursos presenciais e até cursos à distância que já estão sendo desenvolvidos. E temos, inclusive, uma pessoa que cuida sobre desse assunto, e a Patrícia, com certeza, pode encaminhar, se houver interesse, para que as pessoas possam usufruir dessas faculdades, desses cursos e desse consolo que o SEAC pode proporcionar, mesmo à distância. Tenham uma ótima quarta-feira, Sidney. Vamos aqui também nos despedir dos nossos amigos, momentaneamente falando, né? Porque na próxima sexta-feira estaremos de volta com o programa Pinga Fogo, programa de 2 horas com perguntas e respostas direcionadas ao Sidney Fernandes, que responde elas e também a gente faz um bate-papo e traz outras informações relacionadas ao Centro Espírita Amor e Caridade em tempos de pandemia. Nós vamos pedir a todos que, nesse momento, continuemos elevados, continuemos vibrando coisas boas, continuemos pensando nas coisas que possam elevar o nosso pensamento, pensar nas pessoas que se lembram de nós, nas pessoas das quais nós poucos nos lembramos e, claro, como a gente sempre diz, a nossa mensagem aqui é sempre tentar
ser o mais amorável possível com as outras pessoas. Porque se nós estamos aqui, as situações que passamos nada mais são do que lições, estamos sendo, querendo ou não, provados. Então, possamos agir com mais cautela no relacionamento com as pessoas. Sabemos que é muito difícil se relacionar com pessoas, mesmo as pessoas que gostamos, muitas vezes nós temos alguns atritos. Agora, aquelas pessoas que estão um pouco mais distantes, também pode ser que os atritos sejam ainda maiores. Mas que nós possamos continuar tentando melhorar a cada dia, a cada passo, como o Sidney sempre diz aqui, de Santo Agostinho, a cada noite, que possamos relacionar o nosso dia e saber no que fomos bom, e com certeza podemos melhorar para o outro dia, e naquilo que não fomos tão bons assim, e que com certeza esse sim tem que ser um dos primeiros pontos a serem melhorados no dia seguinte. Então que possamos estar sempre pensando nas outras pessoas, pensando coisas boas e desejando o bem a todos. Queremos agradecer a sua presença, queremos agradecer a sua paciência, queremos agradecer a sua companhia. E gostaríamos de pedir que você compartilhasse esse programa com outras pessoas que, quem sabe, precisam ouvir algumas das coisas que aqui foram ditas para aprender um pouco mais e procurar evoluir a cada dia. Muito obrigado, que tenham todos uma ótima quarta-feira, que Jesus nos abençoe, que os bons espíritos nos acompanhem e que na próxima quarta-feira possamos estar todos aqui. Fiquem bem, fiquem com Deus e até o próximo programa Reencontro. Reencontro. Doutrina Espírita. Temas e debates. Estudo. TV SEAC apresenta Reencontro com Sidney Fernandes.